Muito boa noite, amigos do esporte. Meu nome é Thiago Santa Bárbara. Estamos aqui em mais uma noite de lives Série A. Recebemos na segunda-feira o professor Próspero Paoli, um papo muito bacana sobre coordenação metodológica. Na terça-feira recebemos o professor Bruno Pivetti, ele que é assistente técnico do Esporte Clube Vitória, falando sobre periodização tática. Ontem tivemos um papo sensacional com o professor Gabriel Eloy, ele que é analista de desempenho da equipe profissional do Esporte Clube Vitória. E hoje estamos com um convidado muito especial, conhece muito também, que é o professor Luiz Andrade, ele que é preparador físico da categoria profissional do Esporte Clube Bahia, na comissão permanente, né, do clube. Então, hoje nós temos um papo muito especial sobre o futebol e tratando de um ponto que é muito importante, a questão da preparação física, né? Mudou, não mudou? Qual o papel do preparador físico no contexto atual? Como é que foi essa evolução? Quais são as ferramentas que esses grandes profissionais utilizam no seu trabalho? Então, um papo muito bacana com o professor Luiz Andrade. Agradecer a Sol de Verão Eventos, do meu amigo Eudes. Agradecer a Jorge Wagner, JW7, Sports Business. Agradecer a Maria Praiana, o nosso amigo Roque. A Use Série A. Todos os profissionais que passaram por aqui vão ganhar um boné bacana da Série A, uma marca nova no mercado, com o viés aí para fabricar bonés. E agradecer, ele já está aí na tela. Já chegamos, Thiagão, estamos juntos. Chegou bem, professor Luiz Andrade, tudo bem? Tudo, graças a Deus, na paz. Nesse momento difícil que o mundo atravessa, né? A gente tem que estar em paz, né, cara? Ótimo, seja bem-vindo, satisfação enorme tê-lo aqui nesse momento, para compartilhar os seus conhecimentos aqui com todos que estarão presentes nessa live. Imagina, Thiagão, eu que agradeço o convite. Eu acho que quando o convite parte de pessoas como você, que a gente teve um contato bem próximo no Bahia, né? A gente tem que aceitar na hora, porque a gente sabe que é coisa boa, que é coisa de qualidade e que vai ser muito bom. Espero que seja muito bom para quem está nos acompanhando aí. Não tenho dúvida que será um momento de muito aprendizado para todos que estão aqui. Aproveite, pessoal, ó, caderno e caneta, porque o que esse homem falar, anotem. Olha, não fala, não brinca assim, não cria essa expectativa não, Thiagão. O que esse homem falar, anotem. Inclusive, eu descobri lá que o homem já trabalhou com jornalismo, fez um curso de... Vai sair, vai falar. Jornalismo? Não. Você está confundindo com o meu irmão, parceiro. Meu irmão que é a qualidade do jornalismo. Não, ó a voz do homem. A voz do homem chega, meu amigo. Chega o fone aqui na hora que você falou, estremeceu. Abaixa o volume aí. Não, legal, Thiagão. Aí é coisa pro meu irmão. Tô te ouvindo bem. É coisa pro meu irmão. Meu irmão, eu costumo dizer que o Paulo Andrade é o filho da Dona Selma que deu certo. Eu tô aqui tentando, tô navegando ainda. Cada um na sua trajetória aí conseguiu o êxito e com certeza contribui muito com todos que estão aí. Thiagão. Meu amigo, muito obrigado. E aí eu passo agora a bola para você, para que você possa fazer sua apresentação para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Legal, Thiagão. De novo, né, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de estar conversando contigo e também com as pessoas que estão acompanhando a nossa live aí, que nós possamos ao máximo atingir os objetivos aí, né, das pessoas que estão por aí. Eu trabalho com futebol. Na realidade, a gente tem contato com futebol desde criança, né, Thiagão? Naquela esperança de ser jogador, quando a gente tenta jogar nas categorias de base. Então, essa vida no meio do futebol vem desde os 8, 9 anos de idade, né?
mas vamos dar um salto aí para a preparação física, né, que eu comecei em 2003, né, eu era estudante ainda de educação física, recebi um convite para ser estagiário e trabalhar como auxiliar da categoria juvenil no Corinthians. Fiz em 2003 auxiliar no juvenil, em 2004 auxiliar nos juniores, e em 2005 eu tive o convite para começar a atuar como profissional da preparação física na categoria sub-15. Né? E lá no Corinthians eu tive uma trajetória de 9 anos, onde eu passei por todas as categorias de base, desde o sub-15 até o sub-23, e a partir daí a carreira alçou. Né? Aí eu fui depois para o Desportivo Brasil, onde fiquei 1 ano também, como preparador físico, aí sim já do sub-20 e do profissional, né? Que lá a política era essa, né? Do sub-20 ser o profissional também. Aí, depois disso, passei por mais 3 anos na Portuguesa e agora já estou há 5 no Bahia também, né? Exercendo o cargo de preparador físico auxiliar do profissional e coordenador da preparação física, coordenador metodológico, na realidade, da preparação física da base, né? E já estamos há 5 anos aí. Muito bacana, Luizão, essa trajetória. Tem muitas pessoas, às vezes, perguntam, né, a forma de inserção dentro do futebol, e uma das maneiras é justamente essa questão da preparação física. E, logicamente, que existe uma trajetória, porque muitas das vezes as pessoas pensam que vão já iniciar lá no profissional do Bahia. Né? Não sabe verdade. Não sabe que vão ter que passar por diversas situações para conseguir construir um conhecimento necessário, estabelecer as relações que são necessárias também para que possa evoluir na carreira. Luizão, eu aí já tinha dialogado, obviamente, pelo WhatsApp. Eu penso em 3 grandes momentos para a nossa live de hoje. Um momento é acolhimento do atleta, eu quis chamar assim de acolhimento, é o momento que o atleta chega ao clube. Então, quais são as atividades ou os processos que são desenvolvidos nesse espaço de tempo. O outro momento é o início da pré-temporada e a pré-temporada, e depois o período competitivo. Então, a gente vai trabalhar nessas 3 vertentes. Obviamente que são muitos assuntos, são muitos aspectos, né? A preparação física evoluiu bastante, mas eu pensei nesses 3 momentos. E falando em evolução da preparação física, de quando você começou até hoje, o que foi que você percebeu, Luizão, que mudou? O que foi que você percebeu que evoluiu? O que foi que você percebeu que foi sendo implementado nos processos do preparador físico para que ele tenha uma ação ainda mais significativa no treino de futebol? Legal, Tiagão. Na realidade, eu acredito que o papel do preparador físico ele está inserido em múltiplas funções que existem dentro do futebol. Então, a preparação física é só mais um dos aspectos que influenciam diretamente no rendimento do jogador. Né? Então, a gente, primeira coisa, não consegue, hoje em dia, mais dissociar o que é preparação física do que é preparação técnica, tática e etc. Eu acho que isso daí é um conjunto. Então, a partir do momento que se pensa dessa forma, você já está pensando parte física de uma maneira mais integrada. E eu acho que no longo dos anos, aí, desde quando eu comecei ali nas categorias de base, né, através dos estudos também, através das pesquisas, dos contatos com as pessoas que a gente trabalhou junto, a gente foi criando uma forma de pensar e enxergar futebol como está hoje, né? Os trabalhos mais integrados, sem dissociação dessas vertentes aí, física, técnica, tática e mental, que também a gente acredita muito, né? Então, quando se fala em físico, em preparação física propriamente dita, eu acredito que hoje a mudança mais significativa que eu vi nesses longos dos anos aí que eu trabalho é essa. Né? Antigamente a preparação física era muito voltada única e exclusivamente para os métodos analíticos de se trabalhar, né? Muitas vezes até se apegando muito em treinos inespecíficos, né? Então acho que com o passar do tempo a gente foi começando a moldar essa forma de enxergar a preparação física dentro do futebol e é bom que se ressalte que todos têm sua metodologia de trabalho. Nós respeitamos todas as metodologias de trabalho. Tudo que eu for falar aqui vai ser um pensamento do Luiz Andrade, justamente no decorrer desses anos de preparação física que eu tenho, né?
Mas eu acredito que a gente consegue atingir o objetivo de várias formas e todo mundo tem sua metodologia. Né? Mas acho que a grande mudança que eu percebi nesses anos aí de preparação física foi essa daí, entendeu, Tiagão? Muito bacana, Luizão. E esse ponto que você trouxe, eu gosto de ressaltar, porque todos os profissionais que passaram por aqui foram unânimes em explanar que não existe o certo ou errado. Existe aquela convicção que você tem em um determinado conteúdo que você aplica e se aplica bem. Existem diversas maneiras de se chegar ao resultado, né? Cada um vai, de acordo com a sua convicção, com o seu propósito, vai estabelecer aquilo que é prioritário dentro das suas ações. Então, muito bacana. Então, hoje, Luizão, o atleta ele é contratado. Ele chega para você no clube. De que maneira você recebe esse atleta? Quais são as atividades que você desenvolve com esse atleta? Quais são, se você utiliza os testes, quais são os testes? Como é que você recebe esse atleta no clube? Legal, Tiagão. Boa pergunta também, porque ela é bem pertinente nesse momento que a gente vive hoje na humanidade de tecnologia, de conhecimento. Então, acredito que quando você recebe um atleta no clube, a primeira coisa que você vai buscar são informações com profissionais que fatalmente você conhece, que já trabalharam com aquele atleta. Então, você consegue buscar o perfil, né? Isso eu estou falando relacionado à parte física. Então, você consegue buscar mais ou menos o perfil desses atletas, você consegue buscar até muitas vezes resultados de avaliações desse atleta, né? Além das outras vertentes aí que a gente já falou, né? A parte técnica, a tática, enfim. Mas voltando só para a parte física, então assim, inicialmente, quando você sabe que você vai receber um atleta no clube, a primeira coisa que você faz é isso, busca as informações. A partir dessas informações, você já consegue ter mais ou menos um norte daquilo que você vai receber, né, no clube. E aí é uma metodologia que se utiliza, né, cada clube tem a sua metodologia, a sua forma de enxergar e utilizar, mas no Bahia hoje a gente respeita muito a multidisciplinaridade, então o trabalho da saúde de uma maneira geral, que inclui departamento médico, fisioterapia, preparação física, fisiologia, está muito integrado. Então esses atletas, quando chegam no clube, são direcionados direto para o departamento de fisiologia, onde são realizados os testes, as avaliações físicas que nós julgamos pertinentes para a utilização no dia a dia, né, no decorrer do período competitivo. Igual com a fisioterapia, que também tem um protocolo de avaliações, né, a fisioterapia realiza essas avaliações, e a partir daí nós temos ali um levantamento dos dados atuais daquele atleta, né? Tendo isso em mãos, o que a gente vai fazer com as avaliações físicas, né? Porque muitas vezes a gente fala, estou fazendo avaliação física e tal, e aí eu me lembro, eu vou até abrir um parênteses aqui, Thiago, um profissional que hoje é amicíssimo meu compadre, o Daniel Portela, fisiologista, acho que muitos que estão aqui lembram dele, ou conhecem. Lá em 2003, quando ele está na live? Um abração para o Portela. Legal. Então, assim, lá em 2003, quando a gente trabalhava junto, eu ainda meninão, né? Empolgado, não, eu quero as avaliações físicas, eu quero que faça isso, eu quero saber daquilo, eu quero saber daquilo. Ele me chegou assim, Luizão, vem cá, realmente, todos esses resultados que você quer aí, vai mudar alguma sessão de treino do seu treinador? Aí, pô, você recebe aquela notícia lá atrás, meio com um choque aqui, você fala, cara, é verdade, né? E então, a partir daí, você começa a mudar os seus pensamentos. Então, hoje, voltando para o hoje, como que você vai utilizar os resultados dessas avaliações físicas no seu dia a dia, né? E aí é que está o ponto-chave de que hoje a gente tenta organizar no Bahia as questões de pré-treino. Esses pré-treinos são voltados diretamente para isso, para se trabalhar em cima dos resultados das avaliações apresentadas pelos atletas, né? Então a gente tenta nos pré-treinos, junto da fisioterapia, junto da fisioterapia, da fisiologia, enfim, a gente tenta direcionar trabalhos os mais individuais possíveis para que esses atletas estejam sanando aquele possível déficit que apareceu no teste físico, né? Agora, o atleta chegou, Luizão, ele vai ficar uma semana só trabalhando contigo? Não, não vai. A ideia, Thiago, é já introduzi-lo diretamente no trabalho com bola, obviamente,
se ele não apresentar nenhum déficit de saúde na questão de avaliação clínica da fisioterapia e da fisiologia, né? Mas a ideia hoje não é muito a gente perder, entre aspas, muito tempo com esse atleta fazendo trabalhos físicos analíticos, né? Pelo menos essa é a forma que a gente no Bahia pensa e a forma como a gente tem agido no dia a dia. Claro que você, quando um atleta chega, você vai ter uma atenção um pouco mais especial para ele, porque você ainda não conhece muito bem o histórico do dia a dia. Pode ser que ele chegue no momento do ano em que ele esteja, entre aspas, atrasado com relação aos outros atletas do elenco. Então, aí você consegue moldar o treino dele com um complemento, até mesmo com alguma ação antes do treino, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que isso é uma análise bem individual e os direcionamentos da mesma forma, né, no dia a dia, né, Thiago? Muito bacana, Luizão. E nesse acolhimento do atleta que você falou e disse que tem essa questão multidisciplinar, quais são os testes, efetivamente, que vocês realizam, né? Se você puder falar um pouco da fisioterapia, quais são os testes que o fisioterapeuta realiza, quais são os testes que você, as avaliações que você, enquanto preparador físico do clube, também realiza, para poder ter os dados que você acredita que são necessários para a prescrição do treinamento. Legal, Thiagão. Na realidade, eu, no papel de preparador físico, né, eu não realizo nenhuma avaliação. As avaliações são de responsabilidade diretamente da fisiologia, né, que hoje nós temos o Maurício Maltês, que é o nosso fisiologista, e da fisioterapia, que é hoje comandada pelo Neto, que você conhece bem também, Thiago, André, Diogo, enfim, nós temos uma equipe multidisciplinar muito competente no Bahia hoje. A fisiologia, ela é basicamente responsável pelas avaliações de composição corporal, né, e do teste de força, de potência, através do salto na plataforma, o jump test, né. As avaliações realizadas pela fisioterapia, eles avaliam primeiro o isocinético, para detectar algum desequilíbrio muscular entre membros ou entre agonista e antagonista. A fisioterapia realiza também a avaliação do FMS, para detectar alguma dificuldade em termos de postura, de movimento. E também a fisioterapia do Bahia criou um protocolo de avaliação de biomecânica do movimento. Então, eles analisam os movimentos dos atletas em alguma ação, seja ela de salto, seja ela de desaceleração, e eu acho que isso daí tem dado um resultado muito legal, tem dado um norte muito bom para a gente trabalhar no dia a dia, né? Então, assim, basicamente são esses os testes. Nós não introduzimos no Bahia hoje nenhum teste metabólico, nada voltado para avaliação aeróbia, porque nós acreditamos que aí sim vai ser uma avaliação diária e com base nos resultados de GPS, nas análises dos resultados de GPS, de PSE dos atletas, enfim. Aí eu acho que é um negócio que é para a gente conversar um pouquinho mais para frente. Mas as avaliações que a gente faz aqui, acho que são basicamente essas. Muito bacana, Luizão. E a gente percebe, inclusive, uma evolução nas avaliações que são utilizadas na pré-temporada, né? Por conta do calendário que é curto, por conta da especificidade que se busca tanto, né? Inclusive nesses momentos de avaliação do atleta. E antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande em fazer diversos testes para ter a noção de como o atleta ele se comportava, né, naquele momento, estava naquele momento. E aí a gente tem o RAS teste, o Yo-Yo teste, o Soccer teste, vários testes de campo, e às vezes trazia alguma informação que era informação para aquele momento pertinente, mas não tinha tanta aplicabilidade no sentido de jogo, no sentido da maneira que a gente pensa hoje. E aí você trazendo esse relato para muitas pessoas que estão nos escutando aqui agora, obviamente que quem já está desenvolvendo há bastante tempo, sabe que evoluiu muito para essa questão de ter o teste ainda mais específico, né? Testes mais específicos. Mas ainda existe, muita gente, você sabe que muita gente ainda utiliza esses testes mais convencionais. E aí a gente percebe essa evolução quando você traz, por exemplo, a utilização do FMS, a utilização de testes para avaliar a biomecânica. E aí, esse atleta ele foi avaliado. Você tem essas informações da composição corporal, você tem essas informações que o
o Maurício ele te passa as informações da fisioterapia. E a partir daí, como é que você começa a montar os protocolos de intervenção? Você deu uma dica que, de repente, pode individualizar um pouco o trabalho no pré-treino. Então, assim, tem esses resultados. Como é que você vai organizando a sessão para que, de acordo com esses resultados, você possa interferir e, de alguma maneira, ajudar esse atleta a evoluir? Legal, Tiagão. Vamos voltar lá no começo da sua explanação, quando você fala que há algum tempo atrás, aliás, de forma muito pertinente, a gente fazia várias outras avaliações, inclusive metabólicas, e hoje em dia já não fazemos tanto. Nós não julgamos ser tão importantes e determinantes dentro do Bahia essas avaliações. Mas repito, como a gente conversou já, né, Tiagão? Ninguém é o dono da verdade e a gente respeita esses métodos de avaliação. Mas de que forma que a gente pensa? Um RAST test, por exemplo, ele atingiu aquela velocidade em tantos de 35 metros em tantos segundos. Como que você vai utilizar isso no seu dia a dia para melhorar? E de que forma? Eu achei que esse cara tá lento, eu vou trabalhar com ele a velocidade e eu sei que ele vai melhorar. A melhora da velocidade, Tiagão, em termos de, exatamente, de sair de uma distância e chegar numa outra no menor tempo possível, ela é muito pequena. Ela é muito pequena a ponto de, veja só, Tiagão, a gente vai, porque o futebol é todo, a gente vai introduzindo dentro da conversa o que a gente vê dentro do campo. A velocidade, ela não melhora a ponto de, dentro do campo, se o cara está um passo para a direita, um passo para a esquerda, um passo para frente, ele vai chegar antes daquele cara. Então aí entra o fator cognitivo, entra o fator tático, que também tem que ser muito treinado. Então, assim, a gente não vê com efetividade, entre aspas, essa perda de tempo para se trabalhar esse tipo de coisa. Mesma coisa a questão do ioiô, né, de capacidade aeróbica. A gente acredita também que dentro das sessões de treinamento técnico e tático, nós vamos evoluir e atingir um nível ótimo para que esses atletas possam estar desenvolvendo dentro do jogo durante a temporada, né? Então, também nós não vemos com tanta efetividade essa questão de trabalhar até a capacidade aeróbica de forma analítica. Nunca trabalhamos? Não, isso não é verdade. Às vezes trabalhamos, dependendo dos casos, dependendo do momento, enfim. É tudo uma análise do dia a dia, né, Tiagão? E aí você perguntou das avaliações. Das avaliações da FMS, como é que você organiza essas informações para entender no seu dia a dia? Perfeito. E aí, tendo o resultado dessas avaliações nas mãos, a gente tem um protocolo lá no Bahia que o atleta é obrigado a estar no clube 1 hora antes da sessão de treino e 30 minutos antes da sessão de treino ele já está ali na área da própria fisioterapia ou da área da academia, que hoje na cidade tricolor, o nosso novo CT está espetacular, né? A gente tem toda a estrutura para se trabalhar dessa forma. E uma vez o atleta ali, você já, com as análises dos testes, das avaliações, dos resultados das avaliações na mão, você direciona o atleta para os diferentes trabalhos. E esse trabalho pode ser um trabalho voltado para mobilidade articular, pode ser um trabalho voltado para reforço muscular, pode ser um trabalho voltado para estabilização da região do core, pode ser um trabalho também metabólico. De repente, o cara chegou um pouco acima do peso, vamos usar uma estratégia aqui, ele vai fazer uma corrida de 15 minutos ali antes do treino com bola. Então, dessa forma que a gente tenta atingir esses objetivos, melhorar a capacidade física desses atletas, para que eles estejam de uma melhor forma possível, numa melhor performance possível, dentro do campo, que é o que vai fazer a diferença, né, Thiago? Show de bola, a gente já tem algumas perguntas aí. O Vitão, ele coloca que... Manda um abraço para todos que estão nos acompanhando, né? Grandes profissionais estão aqui nessa live, Luizão. Eu te falei que muita gente queria acompanhar. Muitos profissionais estão aqui. Eu vou fazer uma pergunta do Vitão. Teve uma pergunta de calendário também, mas essa eu vou deixar para você falar no final, tá? Com essa tecnologia que temos hoje em dia, me refiro ao GPS, as avaliações físicas acabam sendo feitas diariamente. Uma pergunta, né? As avaliações físicas acabam sendo feitas diariamente, acompanhando todos os relatórios diários. Então, como é a utilização do GPS no seu dia a dia?
Perfeitamente. Vitão dispensa comentários, né? A qualidade de pessoa, de profissional que ele é, o cara que a gente está no dia a dia muito próximo, nós pensamos preparação física muito parecido. Outro que eu estou vendo que está presente na live é o professor Claudinho, Cláudio Prates. É um cara que a gente vai falar um pouco mais na frente, até nessa questão de multidisciplinaridade, o quanto que ele acredita nos direcionamentos da preparação física para montagem de treino. É um cara espetacular também, tanto como pessoa, como profissional. Enfim. Ele teve. Eu fiquei sabendo. E em cima da pergunta do Vitor, né? No nosso dia a dia, ele passa, do GPS, ele passa muito pela análise do GPS, né? Durante a execução do treinamento, nós estamos constantemente, né, analisando os resultados de GPS, que eles são dados para nós ali em tempo real, e dessa forma a gente consegue direcionar a carga de treinamento daquele dia, aquilo que a gente quer atingir. Junto, obviamente, do técnico, da fisiologia, nós analisamos, hoje é um dia que o ideal é fazer esse tanto de volume, é ter mais ou menos esse tanto de número de sprints. Então, assim, como o Vitor falou, é diariamente que a gente busca isso. E para se alcançar isso, nós temos um direcionamento no Bahia também, que a gente tenta colocar em prática no dia a dia, que é o segmento da parte física do morfociclo padrão, né, que é utilizado tanto pela periodização tática, falado do morfociclo padrão. A gente tenta direcionar esse morfociclo padrão para as ações físicas e dessa forma ter o direcionamento daquilo que você quer naquele dia, analisando o GPS em tempo real. Então, eu acho que por isso que o Vitão falou, e é verdade, que as avaliações físicas são realizadas no dia a dia, né? E não tem como você, eu avaliei o atleta hoje, daqui 3 meses vou avaliar de novo, ele melhorou, legal, fizemos tudo certinho. Não, na realidade a avaliação física e o controle da carga do treinamento para o futebol é diário, né, Tiagão? Então, acho que é dessa forma que a gente procura trabalhar. Muito bacana, e o GPS hoje ele te traz diversas informações, inclusive quantificando, para além da distância percorrida, uma série de outros dados que você pode tratar e fazendo esse link, né, que você comentou com a comissão técnica, com o auxiliar técnico, com o treinador, para saber se realmente aquilo aconteceu e se foi da maneira que eles estavam planejando também, né, enquanto sessão de treino, determinado comportamento. Eu quero agora, aproveitando, Luizão, essa questão que você comentou aí, que o atleta ele chega 1 hora antes e 30 minutos ele fica à disposição. Hoje a gente vê uma preocupação muito grande com o padrão de movimento, né? Hoje a gente vê uma preocupação muito grande com que o atleta ele consiga realizar realmente um treino funcional, porque em determinado momento do treino funcional ficou parecendo que você utilizar um disco de equilíbrio, uma bola, um bozu, você estava fazendo treino funcional. Na verdade, você estava fazendo qualquer outro tipo de treino que não era funcional, porque o funcional tem que ser para aquilo que a pessoa vai realizar na sua atividade laboral. E aí, nesse quesito, qual a avaliação que você faz desses treinamentos, objetivando o padrão funcional, e a utilização desses pré-treinos? Aí eu queria que você pudesse, né, fosse ainda mais incisivo, como é que você realiza esses pré-treinos no seu dia a dia? Legal, Tiagão. Na realidade, o treinamento funcional é exatamente como você falou. Você busca a melhora da função do indivíduo para realizar aquelas ações específicas que ele está fazendo na modalidade. Ponto. Ou seja, os trabalhos com bola, eles são funcionais para os jogadores de futebol, certo? A partir daí, agora entrando já no mérito dos pré-treinos que a gente comentou agora há pouco, esses treinos funcionais, até foi uma discussão que eu tive há um tempo atrás com um preparador físico amigo meu, de repente o cara estava com uma condropatia e ele tinha que fazer o reforço todo dia. É algo que a gente utiliza hoje no pré-treino ali no Bahia. Uma cadeira extensora para esse atleta é funcional, porque ela vai melhorar a função dele, ela vai melhorar individualmente aquilo que ele necessita para desempenhar melhor dentro de campo,
né? Então, uma subida lá, uma estabilização no buzu, pode estar sendo funcional? Pode. Se esse atleta ele tem apresentado uma baixa mobilidade de tornozelo, se ele tem um histórico de lesão de tornozelo, vai ser funcional para ele realizar nos pré-treinos os trabalhos proprioceptivos para isso, né? Então, assim, como você falou, o termo funcional, ele é muito amplo, né? Não tem como a gente só, funcional é isso aqui, é fazer um skippingzinho na escadinha, não, né? Então, assim, o funcional para você pode ser um e para mim pode ser outro, porque a gente tem que respeitar a individualidade biológica, né? Então, é em cima disso que a gente tenta atacar nos pré-treinos. Então, eu já dei exemplo, por exemplo, aí dessa questão do fortalecimento para joelho, que a gente utiliza muito a cadeira extensora para fortalecer, né? Anterior de coxa, né? Quadríceps, que nós acreditamos que assim vai diminuir e minimizar o impacto no joelho. Nós utilizamos a propriocepção para quem mostrou, para quem tem um histórico de lesão de tornozelo. Nós utilizamos muita mobilidade articular para aqueles que no FMS demonstraram uma certa dificuldade em algum movimento, né? Então, basicamente, o pré-treino a gente utiliza para isso, para tentar realmente melhorar, como você disse, a função do atleta para que ele desempenhe da melhor forma possível o que é pedido para ele dentro do campo, né? Show de bola. E para além dessa questão de aumentar o desempenho, que é muito importante, existe uma preocupação também com a prevenção de lesão, né, Luizão? Isso. E aí, lesão é algo que a gente sabe que é multifatorial, a gente já está... Não existe o ponto-chave da lesão, né? Existem diversos fatores que influenciam e que podem, de certa forma, fazer com que o atleta tenha uma lesão. Eu queria te ouvir agora nesse sentido. Quais são, para além dessa questão que você comentou aí, dos pré-treinos, né? Quais são as ações que vocês executam nesse sentido, buscando essa prevenção de lesão ou minimizar, né, esse acontecimento da lesão? Legal. A gente nunca vai conseguir prevenir 100% a lesão, né? Como você mesmo disse, até a lesão também é multifatorial, né? Tem algumas lesões que são inerentes do futebol e você não consegue evitar. Por exemplo, as lesões por trauma, né? Mas o que a gente busca através dessas estratégias, minimizar o risco de lesão, né? Então, essa parte do pré-treino que a gente está comentando agora já é uma forma de buscar a minimização desses riscos de lesões, em cima dos movimentos funcionais que os atletas necessitam, em cima daquela avaliação que ele me mostrou um pouco de déficit. Outra forma, e aí que eu começo a julgar as formas mais importantes para a prevenção de lesão, é o controle de carga diário. Tá. Bom, antes de ir para o controle de carga diário, prevenção de lesão também são os movimentos específicos que o atleta está fazendo. Nós estávamos discutindo, inclusive, com o próprio Vitor, que está aqui na live, alguns dias atrás, no grupo de WhatsApp da preparação física da base, exatamente sobre os trabalhos de velocidade. E o próprio Vitor levantou um artigo que diz que a velocidade, a ação de velocidade, ela é preventiva também, porque ela busca aquela ação muscular que o atleta vai realizar dentro de campo. Então, ela acaba se tornando preventiva também, né? E em cima disso, também o controle de carga. E aí, quando a gente fala em controle de carga, a gente fala não só de sessão, de exercício, nem de sessão, nem de semana, a gente fala de um todo, né? Que daí é aquela velha questão da carga aguda e crônica, através das análises de carga interna e direcionamento das cargas externas, né? Eu acho que esse é o fator preponderante para a gente tentar minimizar o risco de lesão, o bom controle de carga do treinamento. Show de bola, a gente não, né? Você vai dar uma aula sobre isso ainda aqui para a gente, carga aguda e carga crônica, mas eu vejo hoje uma preocupação muito grande com a utilização de exercícios com carga excêntrica, buscando essa questão da prevenção de lesão, né? Como é que tem sido isso aí no Bahia? Vocês têm utilizado bastante? De que maneira esses exercícios eles são organizados na sessão de treino para que esse atleta ele consiga, de alguma maneira, ter uma prevenção
né, como o Christian falou aí agora, né, a gente sabe que ele não vai excluir todo o processo de lesão, mas que a gente consiga prevenir um pouco mais essa questão da lesão. Isso, perfeito. Um abraço para o Christian aí, parceiro nosso também, amigão nosso, né? E ele foi muito pertinente quando ele fala que a gente não vai conseguir excluir de maneira nenhuma. E foi como a gente começou a explanar esse assunto, né, Tiagão? Não tem como você excluir a lesão do atleta de futebol e de qualquer atleta de qualquer outra modalidade. O que a gente busca é minimizar. E aí, quando você fala sobre ação excêntrica, a ação excêntrica ela está presente constantemente dentro do jogo, dentro da execução dos movimentos que o jogador de futebol faz. E por conta disso, até as lesões de posterior de coxa, as lesões musculares de posterior de coxa são de uma incidência grande, relativamente grande dentro do futebol. Tá? Por isso, aí para melhorar uma função que eu posso até dizer de forma coletiva, a gente utiliza os trabalhos para fortalecimento de excêntrica de posterior nos treinamentos que a gente faz. Isso também é utilizado no pré-treino. Vamos lá, Tiagão. Eu falei sobre pré-treino individualizando os exercícios para cada atleta. Mas existem os pré-treinos que a gente chama lá no Bahia de conduzidos. Esses pré-treinos conduzidos, eles são os pré-treinos que nós julgamos ser importantes para todos os atletas. Independente se um tem um problema de tornozelo, o outro de joelho e o outro está acima do peso. Tá certo? Então, assim, essa ação excêntrica, a gente julga ser importante para todos os jogadores. Então, a gente tenta nos pré-treinos direcionar, aí sim, os pré-treinos conduzidos, direcionar exercícios para a força excêntrica. Aí são vários exercícios, né? Nós temos o exercício nórdico, né, que é bastante utilizado hoje, é um exercício que eu particularmente gosto muito, acho que é muito interessante, e os exercícios do treino de força, né, os treinos de força gerais, aqueles treinos de força isotônico propriamente dito, dentro da academia, carregando peso e etc. Então, nós temos outros exercícios para força excêntrica através desse treinamento de força geral que a gente chama, né. Bacana, e você falou da flexão nórdica aí, e obviamente quando a gente vai dialogar com um profissional do seu quilate, do seu gabarito, assim como todos os outros que passaram, a gente começa, isso é bom, que a gente começa a estudar novamente, a gente começa a fazer algumas leituras, e nessa questão do treinamento excêntrico, né, exercício com carga excêntrica, eles estão, teve um estudo recente comparando a questão da manutenção do volume durante 8 semanas. Então, os atletas eles executavam 2 séries de 6 repetições na primeira semana, no sentido de adaptação, e aí da segunda semana em diante eles executavam 3 séries de 6 repetições. Esse era o grupo que a gente tinha um volume igual. O volume não mudava. E um outro grupo, que os atletas eles iniciavam com 2 séries de 6 repetições também, para adaptação, e a partir da segunda semana eles já tinham uma mudança no volume. Então, eles tinham 3 séries de 6, 3 séries com 8 repetições, 3 séries de 8 a 10 repetições, 4 séries de 8 a 10 repetições, até chegar a 4 séries de 10 repetições. E o que foi que eles viram? No sentido de fascículo, né, que eles... Aí tem um número, eu não vou entrar muito nisso agora, mas tem um valor que é um limite para acontecimento da lesão não, para prevenção da lesão não, que é 10,56. Eles viram que os 2 grupos conseguiram evoluir, né? Mas no sentido do que você falou, da avaliação isocinética, que é a relação da musculatura anterior com a posterior, que a gente sabe que quanto mais próximo de um ela tiver, melhor é o atleta, ou mais equilibrado ele está. O grupo que teve a mudança no volume, ele conseguiu evoluir de uma maneira significativa. Então, assim, a gente tem sim algumas estratégias, e era algo que eu me perguntava, assim, quando eu aplicava alguns treinamentos, de que maneira eu poderia evoluir, porque vai chegar um momento que esse atleta ele vai adaptar, né, Luizão? Todo estímulo que você dá, o atleta ele vai se adaptar. E se ele adaptar e a gente não promover um novo contexto, e aí eu estou falando das questões físicas, das questões táticas, estou falando no geral, se a gente não promover um novo contexto, a gente não cria outras ferramentas para que o atleta ele possa se proteger, inclusive, da lesão. Então a gente percebe que, como você falou, essa questão da prevenção de lesão, e aí, justamente o que você comentou, ele coloca que não é só o nórdico que vai ajudar, ele coloca que existe o nórdico, existe o deadlift,
existe a extensão de quadril unipodal, existem os treinamentos que falamos agora no início de padrão de movimento. Então, você tem algumas alternativas para trabalhar com essa questão da prevenção da lesão. Perfeitamente, né? Como a gente comentou, realmente não é só a flexão nórdica que nos auxilia nesse sentido. Eu achei muito interessante o estudo, Tiagão. Eu não tive acesso a esse estudo, depois até você, se você puder, me manda para a gente analisar. Mas em todo momento que você estava falando sobre esse estudo e sobre a aplicação dele, eu fiquei correlacionando com a prática. Tiagão, num calendário que você tem no futebol brasileiro hoje, pensando, de novo, no futebol como multifatorial, é muito difícil você introduzir essa evolução e fazer esse estudo no futebol no dia a dia. É muito difícil, tá? E quanto que você vai direcionar de séries e repetições? A gente costuma dizer no futebol também que o melhor é errar para menos, né? Então a gente procura fazer uma manutenção, sim, fazer séries para ação excêntrica, porém de uma forma não exagerada, porque eu não posso, numa semana em que eu tive dois jogos decisivos, eu tive ali uma oitavas de final da Copa do Brasil na quarta, e eu tenho uma semifinal de Copa do Nordeste no sábado, né? Então, se eu estou fazendo um estudo e ele tem que fazer nesse intervalo de tempo, ele tem que fazer tantas séries de tantas repetições de flexão nórdica, eu vou estar dando um tiro no pé, Tiagão, né? Então, assim, por isso que eu acho que é muito difícil a aplicação exata, dessa mesma forma, assim como o estudo mostrou. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os atletas necessitam disso. E necessitam disso também de forma específica, nos treinamentos de campo, tá? Então, o que a gente procura fazer é isso, é não deixar de fazer, utilizando, de novo, os pré-treinos, porém, de uma forma bem controlada, para que a gente também possa não exagerar e não ou abaixar o rendimento desse atleta para o próximo jogo, ou até mesmo aumentar o risco de lesão para ele por conta disso. Às vezes a gente pode estar fazendo para evitar a lesão, só que você vai estar aumentando a sobrecarga para esse atleta, né? Então, é uma linha muito tênue aí que você tem. Por isso que, de novo, eu falo, as avaliações são diárias. A gente programou fazer um trabalho de força excêntrica hoje, só que aí o jogador, no relato, naquela 1 hora antes do treino, na chegada do CT, falou: Luizão, tô cozido, cara. Tô cozido. Aí você vai lá relacionar com os dados de GPS do jogo. Puta, ele foi muito exigido. Por conta do adversário que estava explorando muito o lado dele. Pô, cara, eu não tenho como, Tiagão, fazer isso. Eu acho que seria para usar um linguajar aí, até burro da minha parte fazer isso, né, cara? Então, por isso que eu digo, a gente utiliza e a gente acredita, porém, de uma forma bem controlada e bem estudada, né? Pô, bacana. É muito bacana, Luizão, sua colocação, porque quando a gente pega um estudo, e essa tem que ser uma preocupação, né? Não é que a gente vai aplicar diretamente, porque de repente são realidades diferentes. E o que você falou, cara, é a diferença do profissional experiente para o profissional que está iniciando. O profissional experiente, ele vai avaliar o contexto, vai ter sensibilidade para entender qual o momento de atuação. Porque muitas das vezes é como você falou, o atleta vai chegar para você, você percebeu que ele não está bem, e aí você vai adequar aquele momento a sua atividade para que o atleta ele consiga realizar com o menor risco possível. Porque a gente está falando ali de um ser humano, né? de um profissional que, para além da condição física, existe uma condição humana nele, né? E essa sensibilidade que você traz, ela é muito importante, é isso que vai diferenciar, é isso que diferencia, na verdade, as pessoas que estão há mais tempo, os mais experientes e as pessoas que estão iniciando. Então, parabéns, eu acredito que essa é a sensibilidade. Perfeito, Tiagão. Obrigado pelas palavras. E assim, eu acho que é um negócio que passa a ser obrigação do preparador físico. Entender essa multidisciplinaridade, ouvir muito o jogador, prestar muita atenção no jogador para que você consiga conhecê-lo um pouquinho mais em questão de personalidade. Porque tem um jogador que gosta de treinar, que vai exagerar, e esse você tem que segurar. Tem aquele jogador que não gosta de fazer o pré-treino, esse você vai ter que estimular e trazer para o seu lado para ele realizar. Então, eu acho que isso é fundamental, né? E isso é até uma questão de gestão de grupo.
né? E você saber lidar com as individualidades de formas diferentes. É realmente você ter o grupo na mão, né? Uma questão de gestão de grupo. E outro fato interessante, eu acho que nesse assunto ainda, Tiagão, é a questão de, se você vem, por exemplo, com 3 semanas com com 2 jogos por semana, tá? Na 4ª semana vai ser semana cheia de trabalho. Agora eu vou colocar aí uma flexão nórdica, vou aumentar o número de séries, vou aumentar o número de repetições. Eu não faço há 3 semanas. Mas, putz, eu li que é bom, eu sei que é bom, eu vou fazer. E aí? Né? A resposta pode ser negativa a ponto de você lesionar, de você perder performance, etc, etc. Então, assim, essas atenções que o preparador físico tem de ter junto de toda a comissão técnica, eu acho que são fundamentais e fazem a diferença do rendimento do atleta. Show de bola, a gente tem algumas questões aqui, quer dizer, tem várias questões, né, pessoal? A gente vai tentar falar um pouco sobre cada, o Luizão vai tentar falar um pouco sobre cada uma. Uma das questões é sobre densidade no treino, né, de que maneira você controla essa densidade no treinamento. E o professor, essa é do Grimaldo, e o professor Luiz André, ele pergunta sobre a questão do treino de força. Porque assim, o treino de força, pessoal, força enquanto capacidade, ela pode ser trabalhada de diversas maneiras. Eu acredito que é o treino da musculação. Eu acredito que é a pergunta dele nesse sentido. Entender como é que é realmente feito esse treino na musculação, no sentido de volume e intensidade, como o Luizão falou, depende do contexto. Mas se você puder falar de uma maneira um pouco mais genérica, né? A gente está falando de pré-temporada. Como é que é feito esse treino na musculação antes do treino de campo e a questão da densidade? Legal. Com relação ao treino de força que a gente faz dentro da sala de musculação, a gente procura fazer pelo menos uma vez por semana, né? Obedecendo, obviamente, essa metodologia que a gente segue de pré-treino. Então, um dos pré-treinos conduzidos é o treinamento de força dentro da musculação, tá? O que a gente presta muita atenção, Tiagão, é justamente isso que eu falei sobre o exemplo da flexão nórdica. É não mudar tanto os exercícios, né? A gente, lógico, a gente muda alguns exercícios, um ou outro ali, mas a gente procura não mudar tanto, porque os atletas já estão adaptados àquele exercício, né? Óbvio que isso depende do período do ano, né? Dos jogos, da dificuldade do jogo que está por vir, né? Então isso depende bastante. Então, assim, a gente leva assim, não como regra, mas como uma forma de atenção, sempre essa linha, de tentar mudar o mínimo possível, né? Então a gente gerou adaptação naquele atleta àqueles exercícios, no momento X, que pode ter sido lá na pré-temporada, ou pode ter sido no momento em que você jogou uma vez e depois de 10 dias só você vai ter um outro jogo, aí sim você consegue introduzir algum trabalho diferente e tal. Enfim, você gerou adaptação naquele exercício para o atleta, a gente busca utilizá-lo em todos os pré-treinos quando é o treinamento de força, né? E respondendo a pergunta do Grimaldo com relação à densidade dos treinos, né? Então, essa é uma forma que eu particularmente acredito muito, e a gente já conversou sobre isso, Thiago, e eu vi também a conversa que você teve na terça-feira, se eu não me engano, com o professor Bruno Pivetti, né? Eu acredito muito na importância do controle da densidade do treino com base no morfociclo padrão que a periodização tática nos trouxe. Agora, esse morfociclo padrão, ele é da periodização tática, ou seja, ele é visto pelo ponto de vista tático, né, do treinador, enfim, apesar de novo, sabermos que a parte física está inserida nesse contexto e a gente não pode isolar. Mas o que a gente busca na densidade dos treinos diários? Vamos supor aquela semana que você jogou no domingo e vai jogar só no próximo domingo. Então a gente busca, na segunda-feira, o dia off, né, o dia de recuperação, o dia frio, o dia para ele descansar com sua família, ele nem vai para o clube. Na terça-feira, dia da representação, a gente chama de resistência a menos, né, o morfociclo padrão ainda fala sobre, ainda em processo regenerativo, e a gente acredita nisso também, né? Então é um treino mais descontínuo,
um treino com tempo de execução menor das ações e um tempo maior de recuperação entre as ações, ou seja, estamos falando de densidade, isso é importante. Enfim, na quarta-feira, aí sim é o dia que a gente busca e a gente chama aqui no Bahia de força específica, que é o que o morfociclo padrão fala de um dia de mais tensão muscular. Então, aí a gente busca exercícios em campos reduzidos, com superioridade numérica, muitas vezes, para que ele atinja os movimentos de ação excêntrica. Está aí uma forma de prevenção para ação excêntrica perfeita, né? E também com tempos reduzidos de execução e tempos de recuperação coerentes a isso, né? Então, geralmente o GPS num dia de força específica, ele vai me mostrar uma frequência cardíaca alta durante a execução, porque os atletas estão em constante ações ali de frenagem, de aceleração, de desaceleração, só que um volume em termos de distância baixo, né? Então, aí nós já traçamos um paralelo do dia de força específica com os valores de GPS. Vamos chegar na quinta-feira. Quinta-feira, bom que se ressalte que a gente tem que pensar sempre nos jogos, que é a parte mais importante da semana para nós, é o jogo. É onde o atleta tem que estar 100% fresco para desempenhar da melhor forma possível a sua capacidade física, técnica, tática e cognitiva, né? Então, como a quinta-feira está mais longe daquele jogo que passou, que já foi, e também mais longe daquele jogo que está por vir, aí é um dia que fisicamente você pode buscar atingir valores próximos do jogo. Claro, de uma forma controlada e não exatamente aquilo que o atleta faz no jogo. Mas a característica física daquele dia é essa, é um trabalho que a gente chama de resistência específica, tá? Chegamos na sexta-feira, trabalho de velocidade. Já estamos aproximando do próximo jogo. A gente chama de velocidade específica. Então, nesse dia, Tiagão, quando se fala em velocidade específica, a gente sempre nas reuniões metodológicas da base discute isso. Não é necessariamente a velocidade pura, a velocidade física, relacionada à parte física, ao condicionamento físico do atleta. E sim, exatamente, a velocidade de reação, a velocidade de execução. Então, a gente tenta conversar com o técnico para montar exercícios que atinjam esse objetivo. E nesse dia, aí sim, as ações já são curtas, relativamente curtas e bem descontinuadas. Então é o dia que a gente até fala para o técnico, e o professor Roger, ele é muito aberto a isso também, o professor Claudinho, não precisa nem falar, a gente está no dia a dia discutindo muito isso. É um dia em que você vai intervir muito durante o treino, né? Então você vai parar, você vai explicar, é um treino mais voltado para aquela parte tática. E o sábado é o pré-jogo. O pré-jogo é menos informações possíveis ainda para os atletas, um volume baixo em termos de distância, em termos de tempo, e também com poucas ações aí de alta intensidade, porque dessa forma, utilizando essa densidade, treino por treino, e no todo dentro da semana, a gente acredita, e nós já observamos e estudamos, que os atletas chegam de uma forma ótima, vamos dizer assim, não encontrei a palavra, mas de uma forma ótima para entrar em campo no jogo do domingo, entendeu? Então, respondendo um pouquinho sobre a pergunta do Grimaldo, é essa forma. Então, a densidade, ela existe dentro da sessão, que está diretamente relacionada ao tempo de execução e ao exercício que você propôs com o tempo de recuperação dentro da sessão, e existe a densidade também, que é essa que a gente falou, na progressão da carga dentro da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e vai baixando na sexta. Então, essa é uma densidade também, pode se chamar de densidade, mas dentro do morfociclo, da semana, né? Muito bacana, Luizão. Para mim, bem claro isso aí. Espero que as pessoas estejam anotando. A live ficará gravada assim no canal do YouTube do Thiago Santa Bárbara. Eu vou emendar, Luizão, com duas situações. Uma é perguntando sobre G2 e G3. Então, de que maneira, quais estratégias que você estabelece para esse G2 e G3? E, além disso, quais são as estratégias que você utiliza no recovery, né? Como é que você recebe esse atleta? Como é que é feita essa recuperação do atleta?
Legal, muito legal. Vamos falar do G2 e G3. Quando a gente fala dos atletas que estão jogando efetivamente, aqueles que são considerados titulares, você tem o problema do desgaste do jogo, óbvio, isso né, inerente, depois a gente vai falar um pouco sobre o recovery também, mas também tem o aspecto mental, mas o aspecto mental relacionado ao jogo. Agora, você tem um G2 que não jogou, que ficou no banco, que viajou 2 dias antes do jogo, ficou fora de casa 4 dias, longe da família, e ele ainda precisa de uma carga de treino maior, porque ele não teve aquela que o jogo proporcionou para aqueles que estavam dentro do campo, e ele precisa minimamente tentar atingir um condicionamento físico próximo daquilo que os outros fizeram dentro da partida, né? Então, o que a gente procura fazer com o G2? Para tentar aproximar o mínimo possível essa carga aguda e depois, né, traçando um paralelo com a carga crônica também. Quando nós temos jogos, dois jogos dentro da semana, vamos analisar da seguinte forma, Tiagão. Você jogou no domingo e vai jogar na quarta-feira. Então, o trabalho de segunda-feira, que para os atletas que jogaram vai ser o recovery, que a gente vai comentar daqui a pouco, é só exatamente o recovery. Os atletas que não jogaram, a gente tenta ir lá no morfociclo padrão e ver qual dia era, de qual capacidade física predominante era. Fui lá e vi que é o trabalho de velocidade, 2 dias antes do jogo. Então a gente tenta atingir esse objetivo, porém mexendo um pouco nas variáveis que a gente tem. Por exemplo, de volume. Então você pode atingir ali o tempo a velocidade específica, porém você pode colocar um volume um pouquinho mais, porque eles precisam desse volume, né? No dia do pré-jogo, o G2, o G1, o time que vai jogar, realizou ali a revisão dos conceitos, talvez ali uma bola parada, é pouco para o G2. Então, o que acontece? O G2 vai fazer um complemento, geralmente de jogos reduzidos, né? Com gols, com poucas regras também, porque a gente acredita que na véspera do jogo também não se dá tantas informações, né? Acho que a gente não é o dia de dar tantas informações, enfim. A gente busca fazer um complemento, obviamente técnico-tático, mas buscando o condicionamento físico também. Então, não exagerado, porque você não sabe se você vai precisar utilizar o atleta no dia seguinte com 10 minutos de jogo, enfim. Mas essa é uma forma também de se lidar com o G2. Joguei na quarta-feira, o próximo jogo é só no domingo, Tiagão. Aí eu tenho um dia a mais. Se você for analisar o morfociclo, você vai chegar no dia seguinte, num dia de resistência específica. Aí é um dia em que G2 e G3 acabam, aí sim, buscando um volume de resistência específica legal, né? Porque ele ainda vai ter o dia seguinte, que é o dia de velocidade, o outro dia, que é o dia de pré-jogo, recovery, para aí sim estar apto para o jogo. Então a gente tenta, através desse norte que a gente tem, direcionar as cargas de treino para G2 e G3. G3 é até complicado de falar, porque o G3 ele vem trabalhando nos dias, ele não é convocado para o jogo, então ele vai treinar no CT. Então a gente tenta continuar com os estímulos dentro do morfociclo, né? Então isso daí para o G3 a gente não tem tanta preocupação nesse sentido. A maior preocupação com o G3 é justamente isso que eu falei no começo da resposta. É a questão mental, é a questão psicológica. Pô, tô treinando, tô me matando, tô aqui, não vou pro jogo, né? Aí que entra a questão, né, psicológica, a questão de gestão, que a gente já comentou um pouco também há um tempo atrás. Então, é dessa forma que a gente tenta direcionar os treinos para G2. Ele vai estar completamente apto quando for necessário jogar? É o que a gente busca, mas existem situações que são inerentes única e exclusivamente ao jogo, né? Então é só o jogo que dá. Então ele pode estar preparado, ele pode ter atingido uma carga aguda e crônica que a gente minimamente busca, porém existem coisas que é só o jogo que vai te trazer, né? Então, pôr o cara na arena e ver como é que ele vai desempenhar, né? Esperar que ele atenda as expectativas, né, Tiagão? Show de bola. Luizão, você tem mais
10 minutos? 10 minutos? Tenho sim, Thiago. Pronto, eu recebi uma mensagem aqui do Instagram, ele vai cortar. Pessoal, o Luizão vai falar sobre recovery, treinamento de força na base e o trabalho que ele faz de coordenação metodológica com as categorias de base. Vou encerrar essa live e volto em seguida, tá bom, Luizão? Show! Estamos aí. Show! Vamos com água. Hoje nós estamos num papo sensacional. Quem está com a caneta e o papel aí, irmãos, está anotando. Muita experiência, muita informação com o professor Luiz Andrade. Ele que é preparador físico. Bahia, faz parte da comissão fixa. Vou pedir para vocês, vai convidando, tem um aviãozinho aí do lado, convida as pessoas que você sabe que vão se interessar pelo assunto. É muito conhecimento desse rapaz aí, a gente tem que estar anotando. Não fala assim não. Eu já anotei aqui umas 7 folhas, meu amigo. Nada. Tive a felicidade de estar ao seu lado e com certeza são momentos únicos de aprendizado que a gente tem, e é um conhecimento claro, é algo fácil de entender, né? Que é o objetivo de uma comunicação efetiva, né? Você trazer aquilo que você acredita de uma maneira que todos que estão do lado de cá aprendem. Então, parabéns. Legal, pelas colocações. E aí você terminou de falar sobre G2 e G3 e ia começar falando sobre recovery. Legal. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Eu não sou digno de tantos elogios assim não, Tiagão. Você sabe que a gente sempre esteve junto aí, a gente aprendeu muito junto. Então, essas suas anotações aí, eu tenho certeza que se fosse o contrário, eu estaria anotando muito também. Vamos lá falar de recovery, Tiagão. De novo, eu acho que é uma análise muito próxima do atleta, muito digna de avaliação da comissão técnica, a questão do recovery, né? Quando a gente fala, de novo, de jogo domingo e quarta, tá? Então, esse atleta, os que jogaram, tá? Vou voltar para os que jogaram, porque geralmente são os que fazem o recovery. Então, esses atletas que jogaram no domingo, se apresentaram na segunda, nós, dentro do Bahia hoje, temos uma estratégia de avaliar a densidade da semana que se passou, como aquele jogo do dia anterior se mostrou para o nosso time. Foi um jogo muito difícil, a gente se desgastou muito fisicamente, foi um jogo mentalmente muito importante, assim, no sentido de precisava do resultado, enfim, ou então foi um jogo que a gente teve muita dificuldade até o fim, nós tivemos um jogador expulso e jogamos com um jogador a menos aqui aquele tempo todo, então, em cima disso, a gente tenta direcionar o recovery do dia seguinte. Dia seguinte, na realidade, domingo, na segunda-feira, a gente costuma deixar os atletas bem à vontade. A gente faz, primeiramente, um trabalho direcionado pela fisioterapia de liberação miofacial, e um trabalho de core, um trabalho de caráter muito leve, e aí nós deixamos os atletas à vontade, mas ao mesmo tempo supervisionando, porque a gente julga importante esse recovery, essa boa recuperação para o próximo jogo. E qual que é essa supervisão? É em cima das botas pneumáticas, que hoje a fisioterapia utiliza muito, que é voltada para retorno venoso, da crioterapia, da banheira de água quente. Então, todos esses recursos que a gente busca deixar disponível para o atleta. Quando a gente percebe que tem um cara ali que não gosta, que não costuma fazer, a gente tenta conversar com ele e fala, de que forma que você se sente bem? Tem esse trabalho que são importantes para nós, como que você se sente bem fazendo isso, se sente bem fazendo aquilo. Nossos massagistas, inclusive, lá do Bahia também trabalham demais nesse dia, né? Muitos atletas gostam de fazer massagem, enfim. Então a gente busca fazer o recovery dessa forma, né? Lógico que conta muito também, e a gente vai conversar com os atletas, isso é um feedback que a gente tem deles. A questão da alimentação e do descanso, né? A noite de sono, que é importantíssima. O Felipe, nutricionista, que dentro dessa multidisciplinaridade também entra com os suplementos necessários para que os atletas recuperem mais rápido. Então é dessa forma que a gente procura fazer o recovery, né?
na semana de um jogo só. Domingo folgou segunda, reapresentou terça. Aí até uma conversa que a gente teve com o professor Roger também, a gente discutiu bastante isso com ele, porque a ideia dele, e eu sou a favor, é de levar os atletas que jogaram para o campo, para fazer uma recuperação ativa. Óbvio que de forma controlada, e aí densidade de treino, aí é tudo a se conversar na hora. Eu sou muito a favor disso também, da recuperação ativa através exatamente ali do treino com bola, da ida para o campo. E aí o professor Roger entrou no mérito, ele fez o cálculo do ano inteiro, se todas as vezes que o atleta que jogou for das 48 horas para o campo e cada treino ele tocar 20 vezes na bola, no final do ano ele vai ter tocado na bola mais não sei quantas mil vezes, e isso vai estar, uma forma de evolução, querendo ou não, ele vai estar mais em contato com bola, vai estar mais em contato, né? Então, assim, é um fator interessante de se pensar. Porém, de novo, analisa-se a densidade da semana anterior, a densidade de que forma foi o jogo, aquele jogo de 2 dias antes, para aí sim direcionar. Existem os casos individuais também, e casos individuais a gente se refere à idade, né? De repente um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada, ele precisa de um dia a mais para recuperar, de forma passiva. Existe o fator, um atleta que não vinha jogando com frequência, ele entrou para jogar, ele jogou 30 minutos, 35 minutos que for, mas ele teve um desgaste muito grande, porque ele não estava habituado àquilo que a gente fala que é só inerente ao jogo. Então, assim, todos os casos são analisados. Mas o direcionamento, o norte que a gente tem, é esse que eu falei, né? Através do dia seguinte, quando tem jogo domingo e quarta, dos trabalhos de recuperação através de crioterapia, massagem, suplementação, e quando é uma semana cheia, a gente busca recuperar de forma ativa, já no campo a gente dá preferência para esse tipo de recuperação, né? Bacana demais, Luizão. E uma das colocações que você faz na sua fala é conversar com o atleta, né? E um dos instrumentos que nós temos é a escala subjetiva, né? Você tem o PSR sessão e você tem o PSR também. Vocês utilizam isso no Bahia? Porque eu vejo o seguinte, teve até uma pergunta na live anterior que foi com relação às equipes que, porventura, não têm acesso ao GPS, que a gente sabe que para equipes alternativas é um equipamento caro, e aí o preparador físico que está ali, ele precisa se adequar, ele vai controlar de alguma maneira. E uma das maneiras que nós temos que é validada é a questão da PSE sessão e o PSR. Então, você utiliza também aí no seu dia a dia, e como é que você correlaciona essa informação com todas as outras informações que você tem no clube? Vamos lá. O GPS, ele é obviamente muito importante, mas o GPS em si, os valores que ele te dá, ainda desconheço estudos que me mostram os valores de carga aguda relacionada à carga crônica vinda do GPS. Como por exemplo, o PSE, que hoje a gente já tem uma medida, né, mais fácil de executar ali pela densidade da semana, multiplicando, né, o valor do PSE pelo tempo de treino, enfim. Então eu acho muito interessante a utilização do PSE, né? No Bahia a gente utiliza o PSE, mas não para controle de carga aguda e crônica. Pô, Lisão, mas então você não precisa usar o PSE, se você não for utilizar isso para controle de carga aguda e crônica, você não precisa utilizar. A gente utiliza mais o direcionamento das capacidades físicas predominantes daquele dia, tá? E a gente usa, não vamos dizer nem PSE, mas a gente usa o feedback da fadiga que aquele atleta te deu no pré-treino. Então, o jogador chegou no dia para treinar. E aí, de 0 a 10, qual que é o seu cansaço? Não necessariamente relacionado ao treino, quando você pede o PSE no pós. Muitas vezes a gente utiliza disso também. Quando a gente vê que a gente pode ter errado um pouquinho a mão naquele treino, a gente, e aí? Quanto deu? Qual foi a sua percepção do treino? O que você percebeu? Foi muito difícil? Cansou muito? Qual que é o valor disso? Mas, principalmente, também esse valor antes do treino, que é um PSE adaptado, alguns chamam de
DMT, que você pede para o atleta qual que é o nível de dor muscular, você pergunta para o atleta se aquela dor muscular que ele está sentindo é uma dor pontual. Nós estamos lidando com jogadores profissionais, Tiagão. Então, eles conhecem o corpo deles. Então, uma das intervenções que eu faço é muito essa. E aí, como é que está o nível de dor aí? Ah, pô, Luizão, hoje está 6. Ah, ele falou, pô... Aí eles mesmos geralmente já chegam. Minha posterior hoje está cansada. Ah, legal, mas é alguma dor pontual? Não, é só de cansaço mesmo. Não, pô, legal. Aí eu já tive um feedback que muitas vezes, para mim, lá naquele dia, vai ser muito mais importante do que um acúmulo de PSE para eu controlar a carga lá na frente, carga crônica e aguda, entendeu, Tiagão? Eu enxergo muito dessa forma. Então, assim, nós não utilizamos o PSE para isso, colocar numa fórmula e lá na frente eu vou precisar dar isso de treino para os caras. Mesmo porque vem jogos, vem lesões, vem logísticas, né? Muitas vezes nós estamos num país continental. O Nordeste, para poucos lugares do país, você tem voos direto. Então, pô, a logística não vai interferir nisso? Vai interferir nisso. Então, a gente prefere utilizar esses valores, esses números, no dia a dia. E muitas vezes, até, como eu estou dizendo, no pré-treino. De repente, o cara chegou no treino, pô, Luizão, hoje está 7, cara. Estou muito cansado. Tá, beleza. Então, a partir daí que a gente vai controlar o treino daquele atleta, né? Não sei se eu fiz claro, não sei se é exatamente isso. Foi. Não, foi claríssimo. Eu acredito o seguinte, que as pessoas que estão nos escutando, a gente tem profissionais que trabalham no mais alto nível, têm acesso a diversas ferramentas, e tem profissionais que, de repente, ainda não estão nesse alto nível, né? E que precisam também controlar o treino de alguma maneira. Então, fica aí a orientação do professor Luiz Andrade, o Luizão, com relação ao PSE exceção, que é algo simples e validado e tem correlação com diversas variáveis. E, para além do PSE exceção, você pode utilizar o PSR, que é justamente a recuperação que ele teve. Então, pré-treino, você aplica esse PSR, esse questionário, para saber como é que o atleta se encontra e pode correlacionar com outras variáveis, que é o sono, a alimentação. Isso. E aí vai ser o diálogo que você vai ter com o atleta, né, Luizão? Pré-treino, para que você tenha uma efetividade ainda maior nas suas ações. Perfeito, Tiagão. Aliás, é muito conhecimento aí, né? Eu falo aqui, você vem e lapida, bota a cereja no bolo. Mas isso daí que você falou é exatamente assim mesmo, é muito interessante. Agora, talvez, se eu não tivesse os valores que o GPS me dá no dia a dia, e a gente já não conhecesse o nosso grupo hoje no Esporte Clube Bahia, até quando a gente pode ir em termos de valor de carga externa que o GPS nos dá, talvez eu utilizaria o PSE com mais propriedade, né? De forma assim, que eu priorizasse um PSE. Então, para quem não tem a possibilidade de ter o controle de carga também com os valores de GPS, eu acho a saída do PSE a mais viável, né? Show. Aproveitar que o Pablo entrou aí, Luizão, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Obviamente que muitos estão aqui por sua presença, então mandar um abraço para o Pablo, para o Everson, para o Vitão, para o Claudinho, para o França, para o Dudu, para o Daniel, tem muita gente boa aí, o Rodrigo. É só gente boa, mas esses caras que você falou aí, todo mundo já sabe de cor e salteado isso que eu falo, porque a gente conversa muito sobre isso. Tem alguns que estão me cornetando aí, falando, Luizão, não acredito nisso, mas eles falam para mim no dia a dia também. Mas eu deixo um abraço para todos eles, e em especial para o Heverson, né? O Heverson, ele falou que ia estar acompanhando essa live aí, ele que me ajudou muito na minha carreira, inclusive foi ele que me indicou e me trouxe aqui para o Bahia em 2015. Então eu deixo um abraço especial aí para o Heverson, que também dispensa comentários, a pessoa e o profissional que é, né, Thiago? Eu tô tentando trazê-lo também. Vou ver se o Christian vai intermediar essa. Vai trazer, ele vai. Show de bola. Luizão, o atleta treinou, ele chegou, você avaliou, ele fez a pré-temporada, você organizou a sessão de treino, mas tem uma situação que é rotineira, né? Num aspecto mais macro, que é a questão da lesão. Ela acontece. Existem estudos aí que dizem que o atleta ele vai ter, de repente, 3 lesões no ano, e aí, de repente, com uma severidade diferente entre esses processos, mas existe, sim, esse processo de lesão. O atleta, ele lesionou, você recuperou, o departamento médico conseguiu estabelecer funcionalidade desse atleta e ele tem condição de voltar para o treino. Como é que é esse retorno do atleta? Eu sei que o contexto influencia, o tempo que ele ficou parado influencia, a lesão onde for influencia, mas vamos pegar os casos que são mais
rotineiro no futebol, lesão de posterior de coxa, isquiotibial. O atleta ele lesiona de repente um grau 1 ou grau 2. Alguns apresentam uma lesão um pouco mais severa, mas na grande massa é esse tipo de lesão que acontece. Como é que é esse retorno? Eu vi que tem até um nome bonito agora, né? Return to Play, o RTP. Como é que você... Eu vi. Então, como é que Thiagão, você trabalha? Uma pergunta muito boa, cara. Repito, de novo, trazendo a multidisciplinaridade, né, cara? Porque a gente não pode, como preparador físico, enxergar aquele atleta como de responsabilidade só nossa nesse processo de recovery. De return to play. Então, né? Esse atleta lesionado vai fazer, obviamente, os exames necessários. Nós estamos dando o exemplo da posterior de coxa. E a partir do momento da análise do médico a esse tipo de lesão, ele nos passa mais ou menos, e aí é um protocolo que existe, o tempo que esse atleta vai precisar ficar parado, mas os médicos do Bahia falam, é mais ou menos esse tempo para ele voltar a atuar nos treinamentos. Tá? Dentro desse tempo vai ter todo o processo de tratamento e de recondicionamento físico, técnico, tático, né? A partir daí, o atleta ele é, obviamente, direcionado para a nossa fisioterapia, né? Inicialmente eles começam com o tratamento na fisioterapia, e aí eu também sou suspeito para falar, a fisioterapia do Bahia é super estruturada hoje, com profissionais de altíssima qualidade, né? E a fisioterapia, através dos feedbacks diários do atleta que está lesionado e através das avaliações clínicas que são realizadas nesse atleta também, eles entendem um momento para liberar esse atleta para a transição. Essa transição é feita em conjunto, preparação física, fisioterapia. Eles estão em constante contato. O período de transição aqui no Bahia, que inclusive o nosso preparador físico responsável por isso é o Roberto Nascimento, que é um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa também. A transição no Bahia ela é feita dessa forma. Então, diariamente, acontece a reunião entre o Roberto e os fisioterapeutas, até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Nesse momento já é importante fazer isso, já é importante fazer aquilo. Direciona exercícios específicos para a melhora da lesão que aquele atleta apresentou, né? E também esses exercícios podem ser tirados, alguns exercícios que a gente julga que não vai ser interessante para aquela lesão, né? Então, eu vou te dar um exemplo rápido aqui. O cara veio com uma lesão de joelho. Então, inicialmente, ele não vai usar exercícios de carga axial, ele vai evitar um pouco os trabalhos de agachamento que podem prejudicar ali. Vai fazer esse trabalho um pouco mais à frente, em outra etapa. Então, de novo, é uma conversa e uma reunião diária entre esses departamentos, né, da fisioterapia e da transição, até que a transição entende que já pode levar esse atleta para o campo. Levando esse atleta para o campo, é praticamente uma última fase, uma fase de teste, em que ele vai estimular de forma analítica os movimentos que o atleta vai fazer e precisa fazer dentro do jogo e dos treinos, né? E a partir daí, tendo um feedback positivo desse atleta, é liberado para o grupo para ele trabalhar. Então, assim, é tudo muito bem direcionado. Médico, fisioterapia, transição, fisioterapia e transição juntos. Finalizou com a transição no campo, está liberado para trabalhar com o técnico. E todo esse processo, ele respeita aquele protocolo inicial do nosso médico. Mesmo que uma semana antes o atleta está sintomático, mas nós temos um protocolo ali do departamento médico que é conveniente ele ficar mais essa semana trabalhando de forma mais analítica para que ele volte para o grupo de uma maneira ideal para realizar as ações que os treinos e jogos exigem, né, Thiago? Show de bola. Você tem esses dados prévios à lesão de todos os atletas. E aí, de repente, esse atleta ele passa por esse período de recuperação da lesão e ele tem um certo nível de destreinamento, obviamente que dependendo do contexto, como você já falou muito bem.
existe algum parâmetro que você utiliza para efetivamente liberar o atleta para o grupo? É um percentual que ele tem que atingir para aquilo que ele já realizava? Ou essa avaliação é uma avaliação mais de diálogo entre todos os profissionais para poder liberar o atleta para o Roger inseri-lo no processo do treinamento com o grupo como um todo? Na realidade, são as duas coisas, né? As duas coisas caminham em conjunto. A gente leva muito em consideração, primeiro, o tempo de protocolo determinado pelo departamento médico e depois o feedback desse atleta no dia a dia, né? O que ele está passando para nós. E a gente correlaciona também com os dados de algumas avaliações. Por exemplo, joelho, até às vezes mesmo casos de lesão muscular de posterior, por exemplo. A fisioterapia, nesse período de return to play, reavalia a questão isocinética, para ver se existe ainda um desequilíbrio. Nesse recondicionamento, às vezes, se existe esse desequilíbrio e se a gente detecta que precisa trabalhar algum, né, a gente, na realidade, o Robertinho, que está à frente disso, detecta que tem que direcionar um trabalho mais para aquilo ou mais para isso, isso vai ser feito, entendeu? Então, eu acho que as duas coisas caminham em conjunto, mas no final é mais o feedback do atleta. E aí, a gente não pode garantir que esse atleta vai estar voltando 100% fisicamente da forma que ele estava quando lesionou. Não tem como. Aliás, até tem como se a gente fosse tomar por base os testes físicos, realmente. Mas esses testes nem são realizados nesse return to play, como você está falando. A gente vai observar aí sim, no dia a dia com o professor Roger, nos treinos, e aí vai depender daquilo que você falou, o tempo que ele ficou parado, quando ele voltar a treinar com o Roger, pelo menos uma semana, professor Roger, o próximo jogo ele não vai, porque ele precisa pelo menos de uma semana de readaptação aos treinos específicos com bola, os treinos coletivos, e quando eu falo coletivo não é 11 contra 11 não, coletivos com o grupo, né? Então isso tudo é muito analisado e é muito individual, né, Tiagão? Então acho que é dessa forma que a gente faz e vem dando bastante certo, assim, a gente tem tido boas respostas lá. Show de bola, a gente já está caminhando aí para os pontos finais, né? Agradecer a presença de todos. O Yubel entrou aí agora também, Luizão, mandou um abraço um abraço para o Yubel, para o Ângelo, para o Braz, para o Berna, os caras que estiveram conosco lá no Bahia, né? Agradecer a presença de todos vocês. Só gente boa. Abraço para todos. Muitos profissionais aí da área, fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos, treinadores. Um abraço para o Edu também, que está aí, estava como nosso treinador aqui no Fluminense de Feira. O Yubel me ajudou muito lá no Bahia, cara. O Yubel me ajudou muito, foi um cara muito solícito. É um cara também que eu quero trazer. Yubel, tá feito o convite aqui, todo mundo está nos vendo agora. Esse daí é top. Luiz Yubel tem um conhecimento e entende demais de futebol. E é um cara sensacional. Um abraço para ele também. Pra semana oficial, que vem. Yubel, quero ver, hein? Luizão, a gente já está caminhando, né? Obviamente que a gente teria muita coisa para falar. É muito bom te ouvir, Luizão. Acredito que quem está aqui também ouvindo está achando muito bacana. Você, para além dessa função de preparador físico aí do profissional de esporte do Bahia na comissão permanente, você realiza também o trabalho de coordenação, né? Coordenação metodológica das categorias de base e observando os conteúdos que serão trabalhados por categoria. Existe uma preocupação muito grande das pessoas que trabalham especialmente com base em saber quais os conteúdos, de que forma direcionar. Obviamente que a gente já sabe que é sistêmico, que pensar o jogo como um todo, mas você, enquanto coordenador dessa pasta, né? De que forma é essa relação com esses profissionais? Quais são os conteúdos prioritários, mas dá para falar todos, mas os prioritários por categoria que o Esporte Clube Bahia hoje trabalha? E de que maneira existe essa relação dos conteúdos da base com o profissional? Bom, primeiramente, os profissionais que a gente tem hoje na preparação física da base do Bahia são também espetaculares, né, cara? Então, acho que o Bahia hoje está num patamar excepcional em termos de profissionais em todas as categorias de base. E a forma como eu tento conduzir a coordenação da preparação física de base é uma forma muito coletiva. Eu não consigo chegar para um preparador físico com toda a capacidade que ele tem de estar à frente de
de uma categoria de Esporte Clube Bahia e falar, você tem que fazer isso e é assim que tem que ser. A gente respeita, claro, alguns direcionamentos, né, que daí, repito, não sou eu que determino, a gente chega a conclusões conjuntamente, através de reuniões que a gente faz, metodológicas presenciais. Agora, nesse período de pandemia, a gente tem discutido bastante assuntos aí pelo grupo de WhatsApp que nós temos, né, dos preparadores físicos da base, mas a gente chega numa conclusão em conjunto. O que a gente tenta preconizar, que eu até falo para eles, pô, nisso daí eu sou chato, cara, é essa questão de seguir a semana padrão, o morfociclo padrão. Isso a gente pede para eles seguirem da melhor forma possível, porque a gente entende isso como uma forma de controlar treino, obviamente, controlar densidade de sessão e de semana, para que os atletas possam desempenhar também no final da semana o seu melhor dentro do jogo, né? Mas também nessas mesmas reuniões a gente discute muito a questão do engessar isso, né? Porque nós sabemos que as categorias de base elas têm necessidades inerentes às suas idades. Então, a gente, na forma sistêmica, a gente pede para os preparadores físicos, junto dos técnicos, das comissões, seguirem esse morfociclo padrão. Porém, a gente sabe que, repito, tem as situações inerentes de cada idade, de cada categoria, né? Então, a gente conversa muito sobre isso, e aí é uma intervenção que eu tenho um pouco mais individual com os preparadores físicos. Então, a gente busca muito lá de baixo, quando o atleta está no sub-14, no sub-15, a gente tenta preconizar muitos trabalhos de coordenação, a gente instrui a fazer os movimentos utilizando somente o peso corporal, buscando a perfeição do movimento desses atletas, e a partir do momento que ele está numa forma ideal, aí sim você introduz sobrecarga. É um trabalho processual, né, Tiagão? Quando ele chega no sub-17, se bem realizado esse trabalho no sub-15, como eu sei disso, aí sim você introduz a sobrecarga, você direciona os treinamentos também no campo com uma sobrecarga um pouco maior, né, em termos de tempo e de repetições, dependendo do método que você está utilizando. E aí o sub-20 é uma categoria que já está muito próxima ao profissional, né? Então a gente deixa mais à vontade ainda nesse sentido, né? De controle de carga, que hoje é o Felipe França, que também você falou que está presente, cara sensacional. Então é dessa forma que a gente tenta direcionar. Não é uma coordenação, repito, Tiagão, que tô todo dia lá mesmo, porque nós temos os nossos compromissos com o profissional, então eu não consigo estar no dia a dia acompanhando, mas não preciso, porque a confiança que a gente tem nos profissionais é muito grande. E eles tentam seguir da melhor forma, e eu acredito que é um jeito que a gente está utilizando que vem dando certo também. Muito bacana, Luizão, sua explanação. A gente fica muito feliz em ouvir, né, a maneira como é conduzido o processo. E todos que trabalham contigo, diretamente contigo, reforçam, né, esse profissional que você é, a maneira que você lida com esses saberes diferentes, sabendo e entendendo que todos ali têm uma contribuição a dar no processo. Então é muito bacana essa maneira como você lida, que faz essa gestão, né? Tem uma mensagem para você aqui, entre números, né? Luizão, referência na preparação física brasileira. Luiz Andrade, você é um exemplo de líder profissional, emocional, como sempre, colocado na balança do bom desempenho, show de bola. São muitas mensagens, a gente quer ler todas, mas da mesma maneira que vocês estão prestando atenção, eu também estou prestando atenção aqui nele para não perder nenhum ponto, rapaz. Luizão, estamos caminhando para a finalização dessa segunda parte da nossa live. Vou botar no canal do YouTube, se o Luizão autorizar, para que a gente possa depois ver com calma, parar algum ponto que você ficou em dúvida, você volta, se de repente entra em contato com o Luizão, quando ele puder ele responde. Se quiser entrar em contato comigo e para eu intermediar essa locução com o Luizão também, estou disponível. Acho que o mais importante é que a gente consiga caminhar
nesse mesmo pensamento de compartilhar esse conhecimento. Então, bacana demais você estar aqui, Luizão. Não estou me despedindo, não, viu? Só estou agradecendo, eu quero te ouvir agora. Para a gente partir para essa finalização da live, que é com relação ao Covid-19. A gente tem essa situação da pandemia, do Covid-19, e esse Covid-19 a gente espera que, obviamente, as coisas se restabeleçam da melhor maneira possível, com segurança, para que nós possamos voltar a trabalhar, mas com segurança, onde todos possam, né, realizar suas atividades sem maiores problemas ou risco de contrair essa Covid-19. Mas a minha pergunta é no sentido de destreinamento e retorno. A gente sabe que a gente tem um contexto diferente. Equipes de top, como Bahia, como Vitória, como equipes que estão disputando muitos jogos no ano, os atletas eles vão ter ali 30 dias no máximo, né, entre o término da temporada e o início da pré-temporada do ano seguinte, né? Então, existe, obviamente, um destreinamento, mas esse destreinamento ele não é tão acentuado, existe um heterossincronismo nesse destreinamento. Algumas capacidades acabam se perdendo um pouco mais do que outras, mas quando retorna, você retorna e consegue, depois de um certo tempo, readaptar o atleta ao esforço. Com essa questão do Covid-19, esse tempo ele aumentou, né? O tempo que o atleta está parado. Alguns atletas estão realizando atividades dentro de casa para tentar, de alguma maneira, estimular essa questão um pouco mais física, mas, como você falou muito bem, não é só a questão física. É a questão de envolvimento com o contexto. É físico, é técnico, é tático, é psicológico. Então, assim, de que maneira você vê esse destreinamento a partir desse Covid-19 e por esse tempo alargado entre a última vez que eles treinaram e esse retorno, que a gente ainda não sabe, de fato, quando é que vai acontecer? E quais são as estratégias que vocês já estão elaborando para que, ao retornar, essa readaptação ela aconteça da maneira mais rápida possível, sem, de repente, aumentar um contexto de uma possível lesão ou desse atleta ficar de fora porque ele ficou muito tempo sem treinar? Ô, Tiagão, boa pergunta, cara. Isso daí realmente é um desafio, acho que não só para o Bahia, mas para o mundo inteiro, né, cara? Porque é uma situação em que a gente nunca tinha passado, né? Então, realmente surgem as dúvidas, surgiram alguns estudos agora, mas o que a gente tem que levar em consideração também e levar por base é exatamente a experiência que a gente tem e o dia a dia que a gente leva com esses atletas. É bem diferente, como você falou, realmente, das férias de final de ano. As férias de final de ano, eles ficam 30 dias, mas eles estão gozando de férias com suas famílias, eles estão viajando, eles têm os seus compromissos, né? Então, a partir daí a gente já vê que é um contexto diferente. Eles estão hoje em casa, mas em casa, né? Eles não estão, eu estou há 2 meses longe do futebol, dos treinamentos no dia a dia no CT, mas eu estou viajando, eu estou curtindo com a minha família. Não, né? Então, já começa daí a questão do destreinamento, né? Você falou que em dezembro realmente eles destreinam um pouco, mas já voltou, já vai se readaptar. E eu acredito que agora, pós-pandemia, apesar do tempo, Tiagão, não vai ser tão diferente, cara. Justamente por conta disso que nós estamos tentando direcionar e prescrevendo treinos diariamente para que eles realizem em casa, né? Então, num período como a gente está hoje, que já foi dado férias, que já passou as férias inteiras, né, dentro desse período, e que a partir de agora esperar os órgãos competentes liberarem para o retorno, nós estamos nos apegando um pouco mais nesses treinamentos, né? Então, nós prescrevemos, repito, todos os treinamentos diariamente para eles e exigimos que eles nos mandem um relatório desses treinos até o final do dia, pelo grupo de WhatsApp que a gente tem, né? Então, essa questão do destreinamento realmente não me preocupa. Por quê? Eles têm memória muscular, né? Eles são acostumados, eles são atletas desde muito tempo atrás, né? Então eles têm essa memória e também porque eles não estão parados, eles estão realizando os treinos, né? Nós tentamos direcionar para atingir o máximo possível as capacidades físicas inerentes do futebol. Claro que não da maneira ideal, mas a gente prescreveu um treino mais direcionado para a parte aeróbica, prescreveu um treino mais direcionado para a força, outro mais direcionado para a velocidade, para que, no frigir dos ovos, quando eles voltarem
dessa parada da pandemia, eles estejam minimamente preparados para aí sim entrar nessa parte específica que eu julgo ser a mais importante, tá? Então a gente está prescrevendo os treinos para eles, para que no retorno a gente não precise perder tempo de tirar esse destreinamento, entre aspas. A gente já quer tentar direcioná-los direto para os treinos com bola. Claro que isso vai depender muito do momento que a gente vai retornar, se ainda as orientações serão para um distanciamento entre os atletas, outra história, tá? Mas falando sobre a preparação física, eu não vejo com tanta preocupação essa questão do tempo de pandemia, 2 meses e meio, para o retorno do treino, entendeu? Eu acredito que o que eles estão fazendo em casa e adaptando os seus espaços físicos aí são suficientes para eles voltarem e já ingressarem nos trabalhos mais específicos, né? Show de bola, Luizão. Te agradecer profundamente por compartilhar seu conhecimento conosco nessa noite, uma noite bastante agradável, né? Recebemos muitas mensagens aí, valorizando e parabenizando o seu trabalho, o seu conhecimento. A gente fica muito feliz em poder proporcionar esse tipo de diálogo, né? Assim como todos os outros que passaram aqui, professor Guto Ferreira, professor Paulo Salles, professor Cláudio Prates, o Claudinho, professor Fernando Dourado, professor Laércio Lopes. Na segunda-feira agora foi o professor Próspero, na terça-feira o professor Bruno Pivetti, ontem o professor Gabriel Eloy, hoje o professor Luiz Andrade, amanhã o professor Fábio Caribe. Então foi assim, a gente conseguiu reunir muitos profissionais, né, da mais alta competência para que pudessem trazer, e você traz de uma maneira bastante clara. A gente fica feliz em ouvir algo bacana. Por isso que eu falei, pessoal, no início, ouça a voz de locutor desse homem. É claro. Eu sabia que era o irmão dele, ele já tinha contado essa história pra gente lá. Mas, você gosta da resenha, né? E isso no dia a dia faz muita diferença. A forma como ele lida com os atletas, a forma como o Luizão ele passa a informação de um treino é muito clara. A gente percebe a dinâmica ali nos trabalhos. A gente sabe que isso no profissional também conta muito, né? Então, te parabenizar, Luizão, imensamente, agradecer imensamente por você estar aqui conosco nessa live. Estarei gravando a live lá no canal do YouTube. Tranquilo. Passou rápido mesmo, passou rápido. Foi um bate-papo muito rápido. Se eu não fizer essa pergunta, Luizão, ele vai entrar comigo. Vitão mandou lá no Instagram, treinou a outra ação. Sabe como eu respondo para ele? Em que momento? Para quê? Quando? É isso que eu respondo para ele. Esse Vita, eu vou te falar, qualidade. Sinta-se abraçado, e agora está contigo para que você possa agradecer, mandar mensagem para quem você quiser mandar aí, fazer suas considerações finais. Tiagão, primeiramente, sem palavras aí, primeiramente de você ter lembrado do meu nome aí, ter feito esse convite. Repito, aceitei de prontidão, porque eu gosto muito de você. A gente teve, na realidade, pouco tempo de convivência juntos, mas o aprendizado que a gente foi mútuo, né? Então, todas as palavras que você proferiu para mim, eu faço delas minhas para você também. E eu achei que foi muito legal, muito esclarecedor. Acredito que a gente não entrou tanto em méritos teóricos, né, acadêmicos do futebol, mas que são, obviamente, muito importantes. Mas eu acredito que esse bate-papo que a gente teve do dia a dia, das formas de se gerir, de se portar dentro de um clube de futebol, dentro do time, no comando de um time, fazem toda a diferença. Só agradecer mesmo a todos os participantes, a todos os elogios aí, né, Tiagão, que eu não consigo ver também, muita coisa aqui, mas é só agradecer mesmo, sinta-se abraçado também, e teremos mais oportunidades de conversar dessa forma. Inclusive, Tiagão, as pessoas que acompanharam, que não têm tanto contato comigo, enfim, fiquem à vontade para mandar realmente mensagens. Se entrarem em contato contigo, pode passar meu contato, e a gente está sempre aberto para troca de ideia. Eu acho que ninguém é dono da verdade, não, né? E eu acho que conversas assim sempre trazem conhecimento para nós. Tá bom? Obrigado mesmo, Tiagão. Show de bola. Espera em breve, assim que normalizar, o seu boné da Série A vai estar chegando aí. O boné da Série A. Legal.
Para todos que participaram aqui da live conosco, a gente vai estar presenteando aí os peritos, né, os professores que passaram por aqui. Você que quer comprar seu boné da Série A, @use Série A no Instagram. Esse é o momento blogueirinho. Tá certo, assim mesmo, vamos embora. Valeu. Luizão, se cuida aí, tá? Obrigado. Espero em breve te rever, meu amigo. Um abraço a todos que nos acompanharam. Amanhã, obrigado, professor Fábio Carilli, hein? Amanhã, professor Fábio Carilli. Top. Excelência no futebol profissional. Fechar bem a semana. Beleza. Valeu, Thiagão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço a todos.